Nesse momento, gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 133. Estaremos fazendo a leitura do verso 1º ao verso 3º deste salmo. Estarei lendo, a igreja acompanha a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Palavra do Senhor. Meus irmãos, a tônica deste salmo que nós acabamos de ler é a unidade. E este tema é muito relevante para os nossos dias, visto que a nossa geração, ela testemunhou via as mídias sociais, depois de um longo tempo, a agressividade da guerra. Famílias, nós vimos em busca de refúgio, procurando abrigo em outras nações. Pais deixando os filhos, esposas deixando seus maridos em busca de socorro. São muitos os exemplos que nós vemos a respeito dessa questão. Alguns exemplos próximo de nós, através das guerras urbanas que nós vemos nos dias. Alguns exemplos, inclusive no próprio texto sagrado, e outros mais longe, que remonta às consequências da guerra, que leva à separação, que leva ao distanciamento. Meus irmãos, Davi, ele conhecia muito bem esse cenário, por ter vivido experiências no campo de batalha. E por isso, nesse salmo, ele louva o Senhor pela paz na nação e a oportunidade de viver em comunhão com os seus irmãos. Este poema, meus irmãos, além de ser o estandarte da união, é também uma convocação solene para vivenciar os benefícios da unidade. É provável que quando Davi ele escreve este salmo, este poema, ele, depois de 7 anos de estar governando Hebrom, ele agora conquista todo Israel. Ele está reinando em toda a Jerusalém, tendo as 12 tribos debaixo do seu cetro. Deste modo, as tribos irmãs, oriundas dos filhos do patriarca Jacó, agora estão novamente reunidas debaixo de um único governo. É por isso que Davi, então, diante desse cenário, vendo as famílias, Israel novamente unido, ele compõe este poema. É interessante pensarmos sobre ele, porque o próprio pregador batista famoso, chamado Charles Spurgeon, ele diz que esse salmo é a efusão de uma alegria santa, motivada pela visão da congregação de Israel como uma grande família nas festas anuais. Ou seja, em determinados períodos, existiam as festas que aconteciam no centro religioso de Israel. E as tribos irmãs, que receberam porções de terra entre o todo Israel, eles agora saíam alegremente
cantando em direção a Jerusalém para prestar o seu culto e participar dessas festas. Charles Spurgeon, ele está revivendo este momento quando ele fala essa frase relacionado à alegria santa e a grande família de Israel agora congregada e louvando ao Senhor, porque essas tribos irmãs, de forma empolgante, estão unidas diante do templo do Senhor, bendizendo aquele que é digno de louvor e glória. Vejam comigo que este salmo, após uma exclamação, ressaltando as características da unidade, ele se divide a partir de duas imagens, bem comum dentro do contexto cultural e geográfico daquela nação. Podemos perceber a primeira divisão através da primeira imagem, quando Davi ele diz que a unidade é como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. E veja comigo que essa afirmação introdutória, dizendo que a união dos irmãos é boa e agradável, ele toma essa exclamação e começa a partir de agora a fazer a comparação. E por isso ele inicia, é como o óleo precioso. Meus irmãos, não sei quantos de vocês já puderam ler o momento em que aconteceu a consagração, a separação da família sacerdotal a partir de Arão, irmão de Moisés, diante do povo de Israel. Aquele momento da consagração vai além de um rito bonito. Também foi um marco na relação de Deus com o seu povo. E perceba que o salmista Davi, ele diz que o óleo que foi derramado é um óleo precioso. E primeiro nós precisamos olhar para o óleo como sendo o símbolo do Espírito Santo, da presença de Deus em toda a Bíblia, especialmente quando olhamos para o Antigo Testamento. E diz que esse óleo precioso foi derramado sobre a cabeça, a barba de Arão escorrendo por todas as suas vestes. E o salmista, ele faz questão em enfatizar que o óleo era um óleo precioso. Este óleo precioso, ele é retratado para nós no livro de Êxodo, quando fala do óleo especial que ficava dentro do templo, que servia apenas para consagração. Ora, dos elementos que faziam parte de todo o tabernáculo, como também de reis, profetas e sacerdote. Diz que esse óleo era feito de mirra e cinamomo, e cana de cheiro e acácia, diluídos em azeite. Era um óleo específico, separado apenas para a consagração. Meus irmãos, este óleo especial sendo derramado nos fala sobre a presença de Deus que separa, consagra pessoas para o seu serviço. E foi exatamente isso que aconteceu com o sacerdócio. Antes, aquela nação, ela não tinha um elo de ligação entre o povo e Deus. O sacerdote era justamente este elo que Deus estava estabelecendo naquela nação. Agora existiria o templo. A nação de Israel está sendo formada. Existiam leis que iriam regulamentar não apenas a questão de toda a legislação, mas também como iria acontecer o culto. E para ter o culto, necessariamente precisava de um sacerdote. E Arão e sua família foi escolhida para isso. E é através dessa comparação, Davi ele quer nos mostrar o fundamento da unidade, que é o próprio Deus. O óleo estava representando ali a própria figura do Espírito Santo, aprovando e separando aquela família para fazer do sacerdote o elo entre o povo e Deus. Mas veja ainda comigo que Davi ele faz a sua segunda comparação. A segunda divisão desse salmo que está no verso 3,
através da imagem do orvalho do Monte Hermon sobre os montes de Sião. E percebam que, assim como ele iniciou a primeira comparação, ele também vai iniciar a segunda. Ele vai dizer, é como o orvalho do Monte Hermon. E eu tenho a certeza que cada um dos irmãos que estão aqui já teve a oportunidade de ver o orvalho. Quando acordamos bem cedo, olhamos para aquelas plantas ou folhas das árvores, é possível ver aquelas pequenas gotículas de águas. E essas gotículas fazem parte de um fenômeno físico chamado de orvalho, que é a condensação do vapor da água da atmosfera conduzidas pelo vento. E quando o salmista está falando é como o orvalho do Monte Hermon sobre Sião, a gente precisa olhar geograficamente para aquela nação. Meus irmãos, o Monte Hermon ficava no extremo norte de Israel. Já Sião ficava no extremo sul de Israel, aonde estava localizado o templo fixo. E agora o salmista vai dizer que é como o orvalho do Monte Hermon sobre Sião. É muito interessante porque o Monte Hermon, ele tinha o seu cume totalmente tomado de gelo. Os ventos termais do deserto, eles batiam no cume desse monte e então, agora aquela atmosfera úmida, agora era levada pelo vento, atingindo todo Israel, especialmente o Monte Sião, que estava lá no extremo sul de Israel. Quando nós pensamos sobre tudo isso, nós precisamos analisar, meus irmãos, que mesmo estando distante esses montes um dos outros, o orvalho do primeiro gera benefícios no segundo monte. Davi, ele está dizendo que a unidade, meus irmãos, a partir dessa imagem, é abençoadora, porque traz frescor e alivia o intenso calor do dia. É através dessa comparação, Davi, ele quer nos mostrar os benefícios da unidade. E então, o salmista, ele encerra o salmo dizendo, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Essa expressão ali pode significar Sião, o conjunto de montes, aonde estava localizado o templo, aonde os filhos de Deus se reuniam para prestar culto. E exatamente dentro dessa perspectiva, o salmista está olhando para o lugar onde Deus tem um encontro especial com o seu povo e lhe concede bênçãos especiais. É como se ele trouxesse a imagem daquilo que nós vivenciamos hoje. Pessoas de diversos locais, de Nova Iguaçu, Mesquita e outras regiões, se desloca para o centro, aonde está localizado o templo religioso para prestar culto ao Senhor. Diante dessa unidade que acontece dentro, que nós chamamos de igreja, o corpo de Cristo, é como se o salmista está dizendo, através dessa unidade, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ali, aonde está o povo reunido. Meus irmãos, percebam que este salmo, ele é o estandarte da unidade. E eu quero, nessa noite, refletir com os irmãos, ancorado no tema, os benefícios da comunhão. Primeiro benefício da comunhão é porque a unidade, a comunhão, ela promove um estado de contentamento. Porque é justamente o primeiro verso que nós lemos no Salmo é uma exclamação. Davi, ele está dizendo, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A frase
inicial do poema, meus irmãos, é uma exclamação empolgante de quem vive e desfruta de relações amistosas e envolventes. Provavelmente, Davi ele está celebrando o momento em que, por tanto tempo, as tribos estavam separadas, agora elas estão juntas novamente. As famílias podem estar juntas como um povo para celebrar em Jerusalém as grandes festas e relembrar os feitos do Senhor. Vivemos esse momento não apenas quando nós estamos aqui como igreja, mas vivemos esse momento de contentamento quando nós estamos reunidos, por exemplo, com as nossas famílias, dentro das nossas casas. Meus irmãos, como é bom a gente sentar na mesa, chamar toda a família para estar próximo da mesa e então nos alimentarmos e ouvirmos as histórias de cada um, rirmos e gerar em nós e naquele momento um estado de contentamento por estar ao lado da nossa família. Quem não esteve presente no nosso passeio perdeu uma oportunidade ímpar de viver este contentamento. As famílias, igrejas, estavam reunidas num sítio e nós conversávamos, trocávamos boas conversas, inclusive brincávamos, jogávamos bola. Em especial, eu deixei o meu gol lá. Alguns irmãos disseram que eu fui muito bem. Luiz Felipe falou que eu não estava tão bem. Foi bem, Luiz Felipe? Mas foi um momento alegre, de divertimento, de contentamento. Meus irmãos, esse é um benefício que nós temos quando estamos em unidade. Apesar de nós vivermos hoje num período onde está sendo marcado com diversas doenças depressivas que são caracterizadas pelo distanciamento social, isolamento, o autor, ele nos chama a viver o oposto disso. Ele está dizendo, viver em comunidade é bom. Viver em comunidade é agradável. O autor está indo contra a filosofia do distanciamento, contra a filosofia do desagregar. O autor está chamando-nos a atenção para a comunidade, para viver em unidade, porque isso gera contentamento, é bom e agradável. Mas veja ainda comigo, um segundo benefício da unidade do povo de Deus, porque essa unidade também serve de testemunho da presença de Cristo em nós. Porque segue a primeira comparação. Davi, ele vai dizer, é como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. E é importante entendermos que a comparação da unidade aqui está relacionada especialmente ao óleo precioso. Meus irmãos, e como nós aprendemos, o óleo é o símbolo da presença de Deus. E naquele momento, estava separando uma família para servir de forma exclusiva a Deus. E esse momento foi um momento muito bonito. Depois vocês têm a oportunidade de ler o texto de Levítico, que trabalha esse momento da consagração de Arão. Foi chamada toda a congregação para estar presente. Deram um banho especial a Arão e seus filhos, trocaram as suas vestes e agora eles passaram a estar com uma indumentária própria para o sacerdote usar. E diante daquele momento, junto a toda a congregação, Moisés tomou o cálice e derramou o óleo sobre a cabeça de Arão, o símbolo da presença de Deus, confirmando agora essa relação entre o povo e Deus, mediada por esse sacerdote, uma família que iria servir exclusivamente para Deus. Meus irmãos, esse momento foi um momento especial, de separação, e isso não é diferente dos nossos dias,
Porque Deus, ele ainda continua separando pessoas. Deus continua separando famílias. Deus continua separando a igreja para viver em unidade. E aqueles que são separados pelo Senhor, eles têm o penhor, o selo, que é o Espírito Santo que habita na vida deles. E agora, permeado por essa presença maravilhosa, essa família e essa pessoa, ela é separada para servir de testemunho para o mundo caído. Vejam que Deus, ele separou a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Era para que a igreja, de fato, no mundo em que está no estado de putrefação, viva a partir dos princípios eternos de Deus, de maneira que louve o nome dele, mas que também seja como um farol para esse mundo que está caído, marcado pelo pecado. A unidade é um testemunho. Por quê, meus irmãos? Porque reflete a própria beleza da Trindade no qual nós cremos. O Deus uno, mas que são três pessoas. A pericorese, como nós dizemos na teologia, a perfeita relação de amor e de reciprocidade, no qual nós vemos um exemplo belo disso no próprio texto sagrado, quando diz em Atos dos Apóstolos que a igreja primitiva, ela então dava aquilo que tinha e repartia entre os irmãos, orava, e o Senhor dava àqueles que deveriam receber a salvação. E a igreja primitiva então crescia, porque o testemunho estava sendo marcado naquele momento. Meus irmãos, perceba que Deus separou a igreja para ser esse testemunho. Deus te separou para ser esse testemunho aonde você está. Por isso nós precisamos viver em unidade, porque a unidade nos remete a Cristo Jesus. Permita-me dizer algo importante para a igreja. Não existe igreja fora do corpo. Igreja é unidade, é viver a relação, é sentir o corpo. De tal forma, Deus, ele convoca cada um de nós para estarmos envolvidos nessa relação. E como unidade que reflete o corpo de Cristo, servirmos como um farol para este mundo caído. Você precisa se envolver mais com a igreja. Você precisa ser igreja. Você precisa, de fato, estar sentindo a dinâmica do corpo. Caso contrário, você não é igreja do Senhor. Meus irmãos, mas perceba ainda comigo que a unidade tem um terceiro benefício, porque ela aponta para os dias difíceis. Davi, ele vai dizer: a unidade é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Como eu disse, o Monte Hermon está no extremo norte de Israel. O Monte Sião está no extremo sul de Israel. Mas, mesmo estando distantes, um beneficia o outro. E aqui está algo muito importante, porque pela providência de Deus, os orvalhos alimentam as plantas em Sião, tornando o local do encontro adornado e apropriado para o culto. Meus irmãos, mesmo estando distante um dos outros, o orvalho gera benefícios para todo aquele povo. Talvez você
já tem em algum momento da sua vida passado por algo bem difícil. E aí, chegou aquele irmão que você tanto gosta dele, ou aquele que talvez você nem tenha tanta proximidade, e no dia que você estava precisando de um abraço, ele foi o primeiro a te receber nessa porta e te dar um abraço. E dizer: Jesus te ama. Talvez, em algum momento bem difícil da sua vida, quando até mesmo alguns parentes seus não puderam estar contigo, foi essa família, a família de Cristo, que esteve ao seu lado. Talvez, em alguns momentos bem especiais, quando você chegou aqui desfacelado por algo que aconteceu e que machucou o seu coração, os dons que Deus deu de forma múltipla aos irmãos que cantam, pregam, recepcionam, acolhem, meus irmãos, isso beneficiou a sua vida. Acima de tudo, nós temos ainda, por que não dizer, sobre as orações que são realizadas neste lugar em favor daqueles que estão passando por dificuldades, que estão por doenças. E Deus, por estabelecer tanto os fins quanto os meios, através da oração que essa igreja fez, Deus, ele resolveu abençoar a sua vida e a sua casa. É assim, a unidade, ela gera benefícios no corpo de Cristo. Por isso nós falamos sobre a importância de estarmos juntos, a importância de nós sentirmos falta um do outro, a importância de olharmos o brilho nos olhos do nosso irmão e percebermos quando ele não está bem, então abraçarmos e recepcionarmos ele, sendo o instrumento de Deus para a vida dos mesmos. Algumas pessoas têm uns dons muito especiais, né? E isso, de fato, é um dom do Senhor. Alguns conseguem ter uma percepção tão importante, né, que consegue olhar as necessidades dos irmãos mesmo sem que ele abra a sua boca. E aí, através desse instrumento, Deus então usa esse homem ou essa mulher para abençoar, inclusive, aqueles que têm algumas dificuldades em suas casas, no que diz respeito à alimentação, no que diz respeito às questões financeiras. Apóstolo Paulo, ele disse sobre isso, que a gente precisa cuidar dos domésticos da fé. Existe uma unidade santa, uma conspiração santa, para que aqueles que fazem parte da família sejam abençoados através da unidade. Meus irmãos, e eu quero afirmar para vocês, como o salmista também afirmou, é bom e agradável viver unido os irmãos. Mas nós não estamos falando apenas dessa beleza que se dá através da unidade. Nós estamos falando ainda de uma graça que vem do próprio Deus para aonde está a unidade. Porque o salmista, então, ele encerra dizendo, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aonde que está o Senhor ordenando a sua bênção e a vida para sempre? Aonde existe unidade. Perceba que o salmista agora, ele nos chama a responsabilidade de dizer que o Senhor, ele tem prazer em abençoar. Ele ordena que as bênçãos venham aonde está a unidade da igreja. É o próprio corpo de Cristo que ele estabeleceu. É uma união mística, onde flui de Deus para o seu corpo toda a bênção.
E é importante pensarmos sobre isso, meus irmãos, porque a unidade ela é relevante em qualquer lugar. Mas aqui, em especial, acontece de uma maneira muito diferente do que fora desta comunidade. Se você for no jogo do Flamengo, e vocês vão ver que existe uma torcida fiel, bem como do Corinthians, né, que é fiel. Mas, inclusive nessas torcidas que estão lutando por um único propósito, existe rivalidades e existe também brigas entre eles, causando separação, distanciamento. Aliás, poderíamos citar, por que não, algumas famílias. Algumas famílias que não são marcadas diretamente pela ação preciosa do Espírito Santo, entendendo os feitos de Cristo na cruz do Calvário, que nos leva a olhar para o perdão em todas as situações. Algumas famílias, por não viverem dessa forma, estão separadas. Pais que não falam com os filhos. Irmãos que não falam com irmãos. E tantos outros exemplos que nós vemos dentro do nosso cotidiano. Mas agora olha para a dinâmica da igreja. A dinâmica da igreja, meus irmãos, ela torna-se diferente por conta daquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Aquele que não tem pai, quando agora é alcançado por Cristo Jesus, ele tem um pai eterno. Mas da mesma forma, aquele que não tem irmão, ele agora passa a ter uma multidão de irmãos. Porque, mesmo que não sejamos consanguíneo com cada pessoa que está aqui e estar ao seu lado, existe um único sangue que nos sela e que nos torna família de Deus. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Por isso, através daquilo que ele fez na cruz do Calvário, mesmo você sendo uma cor mais escura do que a do seu irmão, que é mais claro, mesmo você sendo criado em famílias distintas e com cultura e perspectivas distintas, mas por conta dos princípios eternos de Deus e por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, nós somos famílias de Deus. E como famílias, precisamos andar juntas, coesas, amando, sendo recíproco em tudo aquilo que nós vivemos, olhando para aquilo que Cristo mesmo fez na cruz do Calvário por nós. Meus irmãos, o salmista diz, quando há essa unidade, Deus ordena a vida, a bênção e a vida para sempre. A unidade que nós vivemos hoje, meus irmãos, é apenas um arquétipo. É apenas um modelo daquilo que viveremos na glória com Cristo Jesus. Tu acha que quando nós estamos reunidos aqui, louvando ao Senhor, nós também estaremos como igreja, a igreja invisível, não a igreja visível, estará reunida também diante do Cordeiro, sentados à mesa, sendo servido por Ele mesmo e louvando ao Cordeiro que foi morto e reviveu. O Apocalipse, João, ele vai ver a multidão e multidão de pessoas separadas, santas, louvando ao Senhor. Ele diz em Apocalipse 7, dos versos 9 ao 12, eu quero ler juntamente com a igreja, Apocalipse 7, versos do 9 ao 12. Vamos ler todos juntos esse belo texto.
Diz assim a palavra do Senhor até o verso 12. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força seja o nosso Deus para todos sempre. Amém. Meus irmãos, estaremos unidos para sempre, cantando ao nosso Deus, ao Cordeiro que foi morto e reviveu. Por isso, eu quero te incentivar. Você que ainda está enamorando uma igreja, seja parte do corpo de Cristo. Você que talvez não esteja tão envolvido com a dinâmica da igreja, se envolva nesse corpo. Você que, por obséquio, tem, em alguns momentos, sentido tão frágil, que talvez não tenha nem força para estar aqui. Sinta-se acolhidos por essa igreja, porque nós somos a família de Deus vivendo em comunhão. Feche seus olhos. Deus, bom estar na tua presença. Bom é saber, ó Pai, que o Senhor anda no meio da igreja e que sonda, Senhor, todos os corações que aqui estão. É o Senhor mesmo, ó Pai, que tem o poder para mudar, que tem o poder, Senhor, para transformar. E nós queremos te pedir, Senhor, em especial, pelas famílias que aqui estão representadas. Deus, derrama mais da sua paz. Derrama, Senhor, da sua bênção, a fim de que essas famílias possam estar mais unidas. E que o Senhor mesmo seja o centro destas famílias. Também rogamos, ó Pai, ao Senhor pela Igreja Presbiteriana de Mesquita. Pessoas, ó Pai, que compõem essa igreja são diferentes uma das outras. Umas que moram mais perto, outras que moram mais longe. Pessoas que têm diversas dificuldades. Ó Deus, mas nós queremos pedir a sua bênção
sobre essas pessoas. Ó Deus, e pedir o Teu Espírito Santo que mova o coração de cada uma delas, a fim de que possam querer estar envolvida, sentir a dinâmica do corpo que o Senhor propôs. Ó Deus, que elas possam estar ansiosas a cada dia, de chegar os dias do culto, o dia de Santa Ceia, e poder compartilhar da alegria e do contentamento que o Senhor dá quando nós estamos reunidos, e ser abençoado, ó Pai, com a bênção que vem do Senhor a respeito da unidade. Ó Deus, pelos olhos da fé, ó Pai, crendo que o Senhor tem poder para fazer isso, nós já olhamos, ó Pai, esses bancos repletos de pessoas. Olhamos, ó Pai, essa igreja, ó Deus, tomada de pessoas que queiram viver essa unidade e estar no Teu santo templo para Te adorar. Olhamos, Senhor, a igreja mais intensa, vivendo a beleza da unidade, primariamente com o Senhor e também com os nossos irmãos. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai, as nossas vidas, a vida da Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém.